mas eu não queria deixar essa data passar em branco, embora o tema é dentro da família, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma das histórias mais, pelo menos para mim, uma das histórias mais lindas na Bíblia, acerca de uma mãe que tem uma causa, de uma mãe que tem uma demanda e apresenta a sua necessidade para Jesus. Eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15, dos versos 21 ao 28. Mateus, capítulo 15, versos 21 a 28. À medida que os irmãos forem encontrando, se coloque de pé em reverência à palavra. Eu vou fazer essa leitura aqui na minha versão, que é a Nova Almeida atualizada, mas os irmãos podem acompanhar aí na sua Bíblia. Mateus, capítulo 15, a partir do verso 21. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Versículo 27, a mulher disse: É verdade, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te louvamos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite para louvar e engrandecer o Teu nome, porque só o Senhor é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Queremos agora, Deus, colocar o nosso coração diante do Senhor, pedindo que o Seu Santo Espírito ilumine a nossa mente, para que a gente possa compreender esta palavra e colocá-la em prática em nossas vidas. Que o Senhor possa falar com cada um de nós aqui individualmente, com o exemplo dessa mãe que clamou, que tinha uma necessidade e levou essa necessidade aos pés de Jesus. Que nós possamos ter a nossa fé edificada nessa noite pelo ouvir a Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? O exemplo dessa mãe, ele não é incomum. Todos nós sabemos que existem inúmeras mães nos dias de hoje que clamam por seus filhos mundo afora. Pode ser que até mesmo aqui nessa noite existam mães que clamam pelos seus filhos. Qual mãe, irmãos, não faz isso? Qual mãe não clama por um filho ou por uma filha que está sendo afligida? Que mãe não se aflige pelos dramas sofridos pelos seus filhos? É impossível, irmãos, viver como pais nesse mundo e não sofrer os dramas experimentados pelos nossos filhos. O mundo não é um lugar fácil de se viver, sobretudo para um cristão.
Nossos filhos, eles não crescem numa estufa, blindados, numa redoma. Nós não criamos nossos filhos protegidos de todo o mal nesse mundo. Quem dera nós, pais, conseguíssemos isso, preservar os nossos filhos de todo o sofrimento que existe nesse mundo. Portanto, o clamor de uma mãe, ele se faz ouvir ainda hoje, da mesma forma que naquele contexto do texto que nós acabamos de ler. É curioso, irmãos, que essa mãe, o texto diz que ela é uma mulher cananeia, ela é uma gentia, ela não faz parte do povo da aliança, ela não faz parte do povo de Israel. Ela não tem o mesmo conhecimento que aquelas mães israelitas tinham, ela não tinha a mesma familiaridade com as coisas sagradas, ela não conhecia as promessas de Deus, mas independente desses fatos, ela é mãe, e os problemas que atingem a sua filha, atingem ela também. O problema que atinge a sua filha não tem solução na perspectiva humana. Ela não consegue resolver e então ela recorre a Jesus. E ela chega abatida, mas ela sai vitoriosa. Eu gostaria de olhar para esse texto e tentar extrair algumas lições para nós nessa noite. Por isso eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. A primeira coisa que me chama a atenção está aí no versículo 22. Essa mãe, ela tem um discernimento claro do que está acontecendo com a sua filha. Olha o que diz o versículo 22. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Irmãos, vejam que essa mulher, uma mulher gentia, como diz o texto, mas ela sabe que o que atinge a filha dela não é um problema meramente circunstancial, não é um problema humano, não é um problema terreno, um problema circunstancial. Ela sabe que é algo mais sério, que é algo mais profundo que está afligindo a sua filha. E ela não apenas sabe a natureza do problema, pois o texto diz: a filha dela estava horrivelmente endemoniada, mas ela sabe a profundidade do problema. Ela diz: minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela não diz só endemoniada. Certamente aqui existem pessoas que já viram e possivelmente já tiveram de lidar com uma pessoa endemoniada. Nós já tivemos experiências, há muitos anos atrás, eu me recordo de uma mulher endemoniada ali naquele salãozinho. E todos nós sabemos quanta dor e quanta tristeza a opressão demoníaca causa na vida de uma pessoa, a vergonha, o desespero, a escravidão. E era uma força maligna, uma força espiritual que estava dentro da filha daquela mulher. O que estava dentro daquela menina era um espírito maligno que vinha para roubar, matar e destruir a vida daquela jovem. Ela não tinha sossego, ela não tinha descanso, ela não tinha esperança. A Bíblia não relata, mas aquela mãe certamente ela já havia recorrido a todos os expedientes da sua religião pagã. Talvez a sua religião pagã era a própria fonte do problema, a causa do problema. Quando de repente Jesus chega ali à sua região, aquela mãe encontra uma luz no fim do túnel, e ela recorre a Jesus com discernimento
do que está acontecendo com a sua filha. E aqui está o primeiro ponto importante para nós nesse texto, nessa história. Será que nós temos tido o mesmo discernimento para entender o que está afligindo os nossos filhos? Será que nós temos tido o mesmo discernimento que aquela mãe gentia teve para discernir o que estava acontecendo com a sua filha? Louvado seja Deus, porque nós estamos aqui nessa noite, irmãos. Nossos filhos, eles vivem em lares com conforto, nós temos uma igreja para trazê-los, nós temos a palavra de Deus para nos orientar, nós temos condição de colocá-los em uma boa escola, em vesti-los, em alimentá-los, nós moramos numa boa cidade. Mas talvez algum de vocês que estão aqui ainda estão lidando com dramas, com problemas dentro de casa, de natureza espiritual, que precisam de uma intervenção de Jesus. Nós precisamos identificar a natureza do problema. Nós temos a solução e a solução é Jesus. Nós precisamos ir na causa dos problemas e parar de ficar tratando apenas os sintomas, as consequências. E muitas vezes, irmãos, o problema ele é espiritual. A segunda coisa que me chama a atenção é que essa mulher, ela não apenas discerne o problema, mas ela discerne também a solução do problema. Ela diz: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Nossos filhos, eles têm necessidades muito maiores, irmãos, que uma boa escola, que uma boa alimentação, que um bom casamento, que uma boa profissão. Nossos filhos, eles precisam, sobretudo, do socorro de Jesus, da intervenção de Jesus, da presença de Jesus, da transformação. Nossos filhos precisam da graça salvadora que só Jesus pode operar. Aquela mãe não recorre a outro a não ser Jesus. O clamor dela é: Filho de Davi, isso é um título messiânico. Ela diz: Senhor, tenha compaixão de mim. Ela se prostra, ela se ajoelha diante daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. O clamor daquela mãe foi por misericórdia. É como se ela estivesse dizendo para Jesus: Senhor, lança o teu coração na minha dor, na minha miséria. Eu estou aflita, eu preciso de misericórdia, eu preciso de um socorro. Eu já tentei tudo, eu não tenho mais esperanças. Ela não pode mais esperar, irmãos. Ela já havia chegado ao seu limite. Mas uma outra coisa que me chamou muita atenção nesse texto. Vejam que ela diz aí no verso 22, que a filha dela está horrivelmente endemoniada. Mas o pedido foi interessante. Qual que foi o pedido dela? Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Talvez fosse mais coerente aquela mãe dizer: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão da minha filha. Afinal, a filha dela estava com um problema grave. A filha dela estava horrivelmente endemoniada. Mas não, o pedido é: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E o que significa isso, irmãos? Significa que essa mãe entendeu que o drama que atinge a filha, a atinge em primeiro lugar.
O sofrimento da filha é o sofrimento dela. Não é assim conosco, pais? Não é dessa forma? Quando o nosso filho está sofrendo de algum mal, não é como se fosse conosco? A gente não sente essa dor? Eu quero falar aqui para os filhos, porque existem coisas que eu também sou filho, que nós só vamos entender depois que nós casamos e temos filhos. Quantas vezes eu falei isso para os meus filhos? Olha, vocês só vão entender isso quando vocês casarem e tiverem os seus filhos. Tenho certeza que você já falou isso para os seus filhos. Via de regra, quando nós somos jovens, nós não conseguimos entender o coração de um pai e de uma mãe. Mas quando você se casa e tem filhos, você começa a perceber uma coisa: o que dói no seu filho, dói muito mais em você. Se preparem, viu, filhos que ainda não têm filhos. É desse jeito. O que dói nos nossos filhos, dói muito mais em nós. O que atinge os seus filhos, atinge mais a você do que a eles, não é verdade? A gente não sente isso? Se nós, pais, pudéssemos, nós arrancaríamos a dor do nosso filho e transportaríamos para nós. Eu tenho certeza que, se fosse possível, você, assim como eu já fiz esse tipo de oração, você oraria a Deus dizendo: Senhor, transfere esse sofrimento para mim, transfere essa enfermidade para mim, transfere esse problema para mim, para que eu sofra e não veja os meus filhos sofrerem. O que essa mãe está dizendo para Jesus é que o que aflige a sua filha, a aflige muito mais a ela. É uma mãe que se identifica com a dor da sua filha, com o problema, com o drama que a sua filha está enfrentando. É uma mãe que sofre não só com a filha, mas pela filha. E eu sei que aqui tem mães e pais que sentem a mesma coisa em relação aos seus filhos. O drama dos filhos são as dores dos pais. Essa mãe clama a Jesus para ver a sua filha curada e liberta. Uma terceira verdade que nós podemos extrair desse texto é que essa mãe, ela está disposta a enfrentar qualquer obstáculo, qualquer dificuldade para ver a sua filha liberta. E eu queria destacar aqui 3 fatos que essa mãe teve de enfrentar para ver a sua filha liberta. O primeiro deles foi o desprezo dos discípulos. Versículo 23, na parte B. Então, os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Vamos imaginar aqui a cena, irmãos. Jesus está caminhando, seus discípulos estão ali com ele, e de repente uma mulher atrás deles vem gritando insistentemente: Senhor, Senhor, socorre-me. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus continua caminhando ali com seus discípulos. E de tanto ouvirem aqueles gritos, os gritos daquela mulher, os seus discípulos se irritaram. E eles viram para Jesus e dizem: essa mulher está nos incomodando, mestre. Mande essa mulher embora, essa mulher está atrapalhando. Despede essa mulher.
Há momentos, meus irmãos, que nós talvez até temos que lidar com esse sentimento de desprezo, de falta de empatia, de incompreensão de alguém acerca do problema que nós estamos vivendo. Muitas vezes as pessoas que nos cercam, talvez até os nossos familiares, eles não conseguem fazer uma leitura correta do problema que nós estamos vivendo, da urgência, da necessidade que nós temos. Mas aquela mulher, ela não se deixou desencorajar pelo desprezo dos discípulos. Mas ainda existe um segundo obstáculo, que é a barreira do silêncio de Jesus. Aí no verso 23, na parte A, diz: Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Geralmente, o que a gente espera quando a gente clama a Deus? Resposta. Não é a Bíblia que diz: clama a mim e responder-te-ei? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás? Então é natural para nós, diante de um clamor, diante de uma oração, esperar uma resposta. Mas aqui Jesus, e eu acredito que pedagogicamente, diante do clamor insistente daquela mãe, Jesus, ele fica em silêncio. Tem hora, irmãos, que o silêncio de Deus, ele perturba muito mais do que o problema. Tenho certeza que você já teve essa experiência, de orar, e Deus não responder. E esse silêncio te angustiar muito mais do que o problema. Quando você ora e não tem resposta, ou quando você ora e parece que o problema ele se agrava. Mas aquela mãe, ela enfrenta um terceiro obstáculo, que foi o obstáculo da resposta de Jesus. Se o silêncio a incomodava, a resposta incomodou muito mais. Olha aí no verso 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? É como se Jesus tivesse dito para aquela mulher: olha, você é gentia, você não é israelita, e eu não fui enviado a você. E a segunda resposta de Jesus, no verso 26, ele falou o seguinte: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Parece que a resposta, a segunda resposta, piorou mais a situação daquela mãe. Mas por que Jesus agiu assim com essa mulher? Por que tem hora que a resposta de Deus parece nos afligir mais? Diante da primeira resposta de Jesus, o texto diz aí no verso 25, que ela porém veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude, me socorre. Ela poderia ter pensado: bom, então já que Jesus não me quer, eu me esforcei tanto, mas ele não quis me ajudar, já que o filho de Davi não quer fazer nada por mim, eu já estou tão amargurada, tão decepcionada, minha vida vai ser um inferno mesmo, então deixa para lá. Ela poderia ter pensado assim, mas não. Ela continua com o mesmo clamor, o mesmo desejo de que Jesus socorra a sua filha. E ela vem, se prostra, e o texto diz que ela o adora. Senhor, me ajude. Diante daquela segunda resposta de Jesus, quando ele disse que não é correto pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos, ela replica: é verdade, verso 27, é verdade, Senhor, porém os cachorrinhos
comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aquela mulher é gentia, ela se contenta com as migalhas, ela se humilha, ela tem uma causa, e ela não quer ir embora sem ter o seu problema resolvido. E o seu problema resolvido, irmãos, é a libertação da sua filha. Mas por que Jesus faz isso? Será que Jesus tem prazer em ver as pessoas sofrerem? Quando Jesus adia a solução de um problema, será que é porque Ele quer castigar? Será que é porque Ele não ama suficientemente? Será que é porque Ele não está interessado suficientemente na solução dos nossos problemas? Será que é porque Ele não se importa com o que está acontecendo nas nossas vidas? A resposta para essas perguntas é um sonoro não. Pedagogicamente, Jesus, Ele utiliza esse método, irmãos. Ao longo da Bíblia, nós temos vários exemplos. Eu quero destacar um bastante conhecido de todos nós, que está lá no Evangelho de João, capítulo 11. Mais um exemplo. A Bíblia diz nesse texto de João capítulo 11, que Marta e Maria, elas estão em Betânia, uma família que era amiga de Jesus, e Lázaro adoece. Elas mandam um recado para Jesus que estava, preste atenção, a um dia de viagem de onde elas estavam, um dia apenas, e o recado foi esse: está enfermo aquele a quem amas. Só isso. Jesus, está enfermo aquele a quem amas. Não era preciso, irmãos, dizer: corre, Jesus, vem depressa, nós temos urgência da tua presença aqui. Afinal, aonde existe amor, existe pressa em ajudar, em socorrer. Mas diz a Bíblia que Jesus, ao receber essa notícia, ele ficou mais 2 dias aonde ele estava. Mais 2 dias. E passados esses dias, diz o texto, que Jesus disse aos seus discípulos: nosso amigo Lázaro adormeceu, nosso amigo Lázaro morreu. Literalmente, Jesus esperou Lázaro morrer. Diante daquele pedido: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Era Jesus, vem logo, vem depressa. Ele estava só a 1 dia, irmãos, de distância, e ele fica mais 2 dias para depois falar para os seus discípulos que Lázaro havia morrido. Só no 4º dia, Jesus chega ao sepulcro de Lázaro. Marta, ela não entendeu isso. E ela respondeu: se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O Senhor chegou tarde, o Senhor demorou demais, agora não adianta nada, não há mais nada a fazer por nós. Por que Jesus demorou 4 dias, irmãos? Por que parecia que Jesus estava atrasado? Havia uma crença entre os rabinos daquela época de que um morto, ele poderia ressuscitar até o 3º dia. Mas a partir do 4º dia, nenhuma pessoa poderia ressuscitar. Ninguém. Só o próprio Deus em pessoa poderia realizar um milagre dessa magnitude. E Jesus espera o 4º dia para que toda a nação de Israel se rendesse à verdade de que Jesus, ele não era apenas um profeta, ele não era apenas um homem, um grande homem, ele era o próprio Deus entre os homens. Por isso ele espera até o 4º dia, para que não restasse dúvida nenhuma
de que eles estavam diante do próprio Deus. Não era só um profeta, um grande homem, era o próprio Deus. Quando Deus parece demorar em responder os nossos clamores, não é porque Ele está indiferente a eles, mas é porque Ele tem algo melhor no tempo dEle para fazer, para realizar nas nossas vidas. Jamais Jesus está indiferente a qualquer dor de qualquer um de nós. Lá diz que Jesus chorou diante da morte de Lázaro. Ele se compadece das nossas dores. Terminando, o último ponto importante nesse texto, sobre aquela mãe, está aí no verso 28. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. É curioso que, na maioria das vezes que Jesus faz um elogio, Ele elogia os gentios pela grandeza da sua fé. Se você ler os evangelhos, você vai ver outras ocasiões Jesus elogiando a fé de um gentio. Ele não faz isso com o povo da aliança, com os hebreus, Ele não faz com o povo de Israel, mas Ele escolhe os gentios para elogiar a grandeza da fé. Jesus, Ele usa esse método para talvez despertar uma fé nele, e não uma pretensa condição de religioso ou de pertencer a uma linhagem consanguínea, como aqueles fariseus gostavam de dizer que eram filhos, descendentes de Abraão. Mulher, ele diz, que grande fé você tem. Quem sabe, irmãos, se Jesus não quer despertar essa fé em alguém aqui hoje. Quem sabe Jesus não quer despertar em nós essa fé, essa confiança inabalável na pessoa dele. Quem sabe você tem um problema na sua casa, com os seus filhos, que talvez o leve a dizer assim: ou Jesus faz um milagre, ou eu não vejo saída na minha casa. É uma cura, é uma conversão, é uma restauração, é uma libertação, é um casamento que está passando por problemas, por dificuldades. É um fato que humanamente, para você, parece impossível de ser resolvido, para você parece que não há saída. Eu quero dizer para você que esse Jesus está aqui. Ele está aqui para ouvir o nosso clamor, e Ele pode fazer isso. Ele está procurando alguém que ouse crer nele, para que Ele possa dizer: grande é a tua fé. Ele está procurando alguém que tenha essa fé suficiente, a fé que essa mulher cananeia, gentia, teve, para ele olhar para essa pessoa e falar: grande é a tua fé. Mas a maior bênção está aí no final do verso 28. Ele diz para aquela mulher: que seja feito como você quer, e desde aquele momento a filha dela ficou curada. O que aquela mãe queria, irmãos? Ela queria que o diabo tirasse as suas mãos assassinas da sua filha. Ela queria que houvesse paz na sua casa. E essa deveria ser a maior necessidade de todos nós hoje. Essa deveria ser o nosso maior desejo, que Jesus prevalecesse sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa.
O diabo, ele é opressor. Onde ele chega, chega o vício, chega a mentira, chega a opressão, chega a tristeza, chega a falta de paz, chega a morte. Mas onde Jesus chega, chega a paz, chega o perdão, chega a alegria, chega a libertação, chega a cura, chega a salvação. A maior necessidade, não só dos nossos filhos, a maior necessidade da nossa casa é da presença e da intervenção de Jesus Cristo. Aquela mulher, irmãos, ela superou o desprezo dos discípulos. Aquela mulher, ela superou o silêncio de Jesus. Aquela mulher, ela superou a resposta de Jesus. Ela venceu todos os obstáculos, irmãos, para ter o seu pedido, a sua necessidade atendida por Jesus, porque ela discerniu o problema. Sua filha estava horrivelmente endemoniada, mas ela discerniu a solução. Ela sabia que a única pessoa que podia solucionar o seu problema era Jesus Cristo, o Filho de Davi, o Senhor. E ela colocou esse pedido diante de Deus, diante de Jesus. Coloque-se de pé. Que o exemplo dessa mulher, dessa mãe, que o exemplo dessa mãe possa servir de referência para nós, para que a gente aprenda a discernir o problema, em primeiro lugar, o que está acontecendo em nossa casa com os nossos filhos. Que o exemplo dessa mãe também sirva para nos inspirar a procurar aquele que tem a solução, aquele que tem a palavra final sobre as nossas vidas e sobre as vidas dos nossos filhos, que é Jesus Cristo. Eu não sei se você está passando por algum problema na sua casa, em relação aos seus filhos. Eu não sei se você tem filhos distantes dos caminhos de Deus. Não sei se você tem filhos que precisam voltar para Jesus, ou quem sabe um filho que ainda precisa de Jesus, que ainda precisa conhecer a Jesus. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, a sua luta não é contra seu filho, mas é contra os principados e potestades que estão influenciando a vida do seu filho. E essa mesma Bíblia nos diz que as nossas armas, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus, elas são armas espirituais. Então eu quero convidar você a orar agora e colocar diante do Senhor os seus filhos. Coloque-os na presença de Deus, na presença de Jesus, que é capaz de libertá-los, de curá-los. Vamos orar? Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por esta palavra, pelo exemplo desta mãe, tão desesperada, tão atribulada diante da dor, do drama da sua filha, a ponto de dizer: Senhor, tem compaixão de mim. Porque aquele problema era muito maior no coração daquela mãe aflita. Obrigado, Deus, porque ela nos ensina o caminho, e o caminho é a Ti, é até Jesus. Hoje nós estamos aqui, Pai. Tem muitas mães aqui, muitos pais, muitos lares aqui representados.
Eu não conheço a realidade dos meus irmãos, mas a Bíblia diz que o Senhor é o Deus que sonda os nossos corações. O Senhor sabe, Pai, a dificuldade que se encontra no coração de cada mãe, de cada pai, em relação aos seus filhos. E eu quero aqui apresentá-los diante do Senhor. Eu quero aqui unir a minha fé, a fé dos meus irmãos, colocando diante de Ti, Pai, nossa angústia, nosso clamor. Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Deus, nós cremos que o Senhor tem poder para mudar toda e qualquer situação. Nada é impossível para o Senhor. Para os homens existem muitas coisas impossíveis, mas para Ti nada é impossível. Por isso, Deus, nós Te agradecemos por Jesus, nosso sumo sacerdote, que está à direita de Deus Pai e intercede todos os dias por nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor ouviu o nosso clamor nessa noite. Obrigado, Pai, por esta palavra. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Pastor Dal.